Muito obrigado porque vocês vieram para esse encontro. Obrigado porque posso participar desta catequese com vocês. E obrigado porque vocês são uma igreja que faz acontecer. Eu sempre começo saudando. O Senhor esteja com vocês. Já perceberam que eu disse esteja com vocês? E como é que vocês responderam? Então eu desejei que vocês estivessem com Jesus. E vocês disseram, Ele já está. Portanto, é uma igreja que garante que Jesus já está no meio de vocês. E o nosso assunto de hoje vai falar da catequese, do diálogo, da família e da paz. Eu começo lendo um texto do meu livro De Volta ao Catolicismo, que fala da questão da felicidade. E há um texto no qual a igreja nos coloca na realidade em que vivemos. São Paulo diz: a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus, São Paulo diz, foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus que manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, como por exemplo, o seu poder eterno, sua divindade, se manifesta através da inteligência nas obras que Ele fez. Aos homens, portanto, não há desculpa, porque embora conhecendo a Deus, não o aceitaram, nem agradeceram. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou escura. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória de Deus por estátuas de homens mortais, de pássaros, animais e répteis. E então, São Paulo faz uma descrição do que é o Brasil de hoje também. Isso há 2000 anos antes. Deus os entregou, conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus deixou acontecer as paixões vergonhosas. As mulheres mudaram a relação natural em relação com a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com o homem e arderam de paixões uns com os outros, cometendo atos tormes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga da sua aberração. É Deus, através de Paulo, dizendo que nós temos que ter limite, e tudo aquilo que passa do limite, de um jeito ou de outro, machuca o ser humano. E o texto de Paulo aos Romanos
merece uma reflexão sobre o momento que estamos passando. Estamos vivendo o pêndulo da história. E o pêndulo da história que vai para lá, passa por aqui e vai lá de novo. Significa que nós precisamos entender em que passagem do pêndulo nós estamos. De 1917, com a Revolução Russa, o mundo fez assim, foi para a esquerda. E chegou a quase dominar o mundo. Depois começou a perder adeptos em países. Voltou. Está mais ou menos aqui. E está começando a balançar para a direita. Então, no momento, o pêndulo da história que chegou ao máximo com o comunismo, com os países esquerdistas, baixou, está num momento difícil, tanto nos Estados Unidos como aqui, como em qualquer lugar, está tendendo para a direita. E aí alguém pergunta, para quem conhece a história humana, que já ouve isso sempre, ditadura para lá, ditadura para lá. Como é que fica? Fica que aqueles que souberam ler o seu tempo, nunca foram demais para lá e nem para lá, porque eles queriam o diálogo. Isso serve para os pais, severos demais ou livres demais. Serve para as igrejas, severas demais, avançadas demais. E há um equilíbrio em qual você consegue pôr os outros juntos. E isso é diálogo. Se eu puxar demais para lá, não vai haver diálogo. Se eu puxar demais para cá, não vai haver diálogo. Mas se houver isto, a gente vai atingir muito mais gente, porque eles aceitam que o outro fale, que o outro pense, que o outro creia de um jeito diferente. E aceita que o outro tenha até uma visão política diferente, porque eles não são extremistas. Mas todo aquele que escolheu o extremismo não aceita diálogo. E a igreja tem insistido muito com o Papa Francisco sobre a cultura do diálogo. Porque se não houver a cultura do diálogo, não vai haver paz. Nem na família, nas igrejas e nem nas comunidades. Muito menos num país. E nos partidos, menos ainda. Se houver diálogo, vai haver democracia. Se não houver diálogo, vai haver enfrentamento. Então, a escolha de olhar para o passado o tempo todo é errada. De olhar para o presente o tempo todo, ignorando o passado, é errado. Olhar para o futuro, ignorando o passado e o presente, é errada. Nós temos que ter a capacidade de olhar para o futuro, olhar para o passado e olhar para o presente. Viemos do passado, vivemos o presente e iremos para o futuro, mas tem que ser junto. Por isso que na minha casa há o avô, a avó de 70, 80 anos e tem o neto ou bisneto. O futuro é de todos, mas o passado, o avô tem uma história. E é isto que faz uma família e faz também um país. O valor das crianças
dos adolescentes, dos jovens e também o valor do pai e da mãe e dos adultos e o valor dos mais velhinhos. Além disso, a cultura do passado, que ainda é boa para os velhinhos, e é para a gente também, porque um ensina para o outro, tudo isso faz o diálogo da paz. Karen Armstrong, no seu livro Campos de Sangue, quem gosta de ler, procure na livraria que vai achar um livro muito bom. Campos de Sangue. Nesse livro, ela é historiadora da religião. Escreveu mais de 20 livros sobre religião. Diz que a religião pode levar à violência, mas pode levar para a paz. Depende de que tipo de religião você vive. Então, a autora diz que o ser humano viveu o estágio do cérebro animal. Eu e só eu. Depois de 500.000 anos, veio eu e meus filhotes. E finalmente veio o cérebro novo. Eu, para sobreviver, preciso da comunidade. Então, nós somos nós, mas não somos apenas nós. Nós somos o resultado de toda essa comunidade. Então, o sujeito que é primitivo só pensa em si. O sujeito responsável pensa na família. Eu tenho alguém para cuidar. Eu tenho que pensar nos meus pequenos filhos que não se cuidam direito. Eu cuido deles. Eu sou cuidador. E depois vem o límbico, que é o tipo de sujeito, diz ela, aquele que diz: eu tenho amigos, eu tenho ideais, eu tenho amizades, eu tenho amores que não vieram da minha família. Eu namorei alguém, eu casei com alguém que não era da minha família. Eu excluí essa pessoa. Eu aprendi a amar quem não é da minha família. Aprendi a ter religião e amar quem não é do meu sangue. Eu aprendi a defender, a explicar o meu e o teu. O rabino Hillel, que viveu no tempo de Jesus, uns 10 anos depois de Jesus, ele dizia: o ser humano tem meu. Há uma fase na vida dele que ele é meu. Não há espaço para os outros. Tem que ser educado. Por isso os pais educam os filhos a usar outra palavra. Aí a criança, depois de um tempo, começa a dizer: meu, teu. Isso é da senhora, isso é da minha mãe, isso do meu pai, isso é da minha amiga. Meu, teu. O rabino continua dizendo. Aí quando você fica adolescente, você descobre: meu, teu. Aí começa o namoro. Aí começa a troca de amizade, de apresentar e de um certo modo, o aprendizado. Aí o rabino diz: quando você cresce, tem filhos e netos, você diz: meu, teu, meu. Isso é o casamento.
E mais tarde, quando fica já idoso e aprendeu com a vida, e que é a fase mais bonita da pessoa que amou e cresceu, ele começa a dizer: meu, teu, teu, teu. Os avós são assim: meu, pouquinho, teu, teu, teu. Não quero muita coisa para ser feliz, mas quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos sejam felizes. Para mim eu não quero muito mais não, já vivi bastante. Então é meu, teu, teu, teu. Pode repetir comigo? Vamos para a fase madura da pessoa. Meu, teu, teu, teu. Quero ouvir? Digam isso muitas vezes, vão perceber que a vida é isso. O que é meu vai diminuindo, e o que é para os outros, para a pátria, para o país, para a igreja, é teu, teu, teu. Eu dou mais espaço quando eu diminuo o meu eu e aumenta o teu. E é perigoso quando a pessoa começa a dizer: tem que ser do meu jeito. Essa pessoa é egoísta. Pode ser do meu jeito. Já está dialogando. Pode ser do teu jeito. Já está dialogando. Pode ser do jeito dele. Já está dialogando. Essa pessoa tem condições de viver em paz. Mas não pode viver em paz é aquele que diz: tem que ser do meu jeito. Não serve para ser religião, não serve para participar de nenhum time, nenhum grupo, porque é todo o jeito dele. E o jeito dele, em geral, é errado. Por isso existem os homens belicosos, querem a guerra, querem a luta e quer o combate. É a guerra das tribos, a guerra das famílias. A gente vê isso constantemente. A guerra dos grupos, a guerra do campo contra a cidade, a guerra da cidade contra o campo, a guerra da cidade contra a outra cidade, a guerra das religiões uma contra a outra, a guerra das seitas que caluniam para diminuir a outra igreja, a guerra das ideias. Eu sou esquerda e não aceito conversar com alguém da direita. Eu sou direita e não aceito conversa com alguém da esquerda. E depois vem a guerra da pilhagem, dos corruptos, que pegam o que podem só para si. E a igreja então diz através dos papas, nas suas encíclicas: o diálogo é possível para quem ouve o outro. Por isso a catequese do diálogo é fundamental em qualquer igreja, em qualquer diocese, em qualquer família. E quando um político é muito belicoso, quer briga, ele vira birrento. Na TV, no púlpito, nas tribunas, nas ruas, vocês já viram isso. Cada dia mais agressivos. E há famílias agressivas. Não consegue conversar com o vizinho. Há católicos agressivos. Não são capazes de aceitar um católico de outra postura. Há evangélicos agressivos. A gente vê isso no Facebook toda hora. Eu sou agredido constantemente porque eu ouso dizer que eu quero diálogo. Há pessoas que não querem essa conversa. Não dá para dialogar, eles não aceitam. São os novos pitbulls da fé. Mordem até de longe. Jesus era diferente.
Ele ensinou o diálogo. Disse para dar a outra face. Disse que se alguém andasse 1000 passos, era para a gente andar mais 2000 passos com Ele. Jesus disse que era para dar a própria túnica, se alguém quisesse. Leva. E ele disse para pôr a espada na bainha e não usar a espada para conquistar as pessoas. Porque ele queria que fôssemos mansos e humildes de coração. E isto só pode acontecer quando a pessoa dialoga, põe-se no lugar do outro. Então a igreja pede que nós, católicos, tentemos aprender a refletir sobre a catequese para depois repercutir. Catequem é uma palavra grega que significa repercutir. Eu recebi, eu passo para cá para você. Eu recebi, eu vou repercutir. Ganhei aqui, agora eu vou dar para alguém que está aqui e não tem. Eu vou repercutir. Não fica comigo esta luz. Eu passo adiante. Isto é catequese. Não guardo para mim. Eu repercuto. Eu mando adiante a luz e a mensagem que eu recebi. Se você é conservador demais, você não passa. Se você é avançado demais, você não passa. Porque você sabe tudo. Então, falta leitura da história da fé. Falta leitura dos documentos da igreja, que muita gente não tem tempo para ler e nem quer. Então vive daquilo que aprendeu e não cresce. Então, eu uso essa frase há muito tempo, e os bispos também usam, e faz, eu acho, 40 anos que eu falo isso. Nenhum católico tem que ser doutor, mas todos têm que ser leitores. Porque se você sabe ler, você tem que ser um leitor da Bíblia. Se você sabe ler, tem que ler os documentos da igreja, para entender a história da igreja e os projetos da igreja. Você não tem que ser doutor numa universidade. Você não tem que ser doutor. Mas você tem que ser leitor. A igreja está dizendo isso. E isso eu quero saber. Então a capacidade de saber mais para servir melhor. E no momento há uma crise da catequese em muitos lugares do Brasil. Os católicos daquela diocese não leem. Não leem nem revista católica, nem livros católicos, e muito menos os documentos da igreja. Não leem. Isto não serve para eles. Fazem assim. Eles não conseguem nem ler isso, livro pequenininho. Há católicos que simplesmente não querem ler coisa da igreja. É o que eles fazem. Os documentos do Vaticano, então, nunca leram e nem querem saber. Por quê? Vivem só do rádio e de CDs e de pregações. Mas eles mesmos não querem saber. Só que leem outras coisas. Mas de igreja não. Então a igreja está pedindo voltar ao catolicismo.
voltar a pensar como católico, porque o Brasil não está mais pensando como católico. Nós precisamos pensar como católicos para dar um pensamento para a igreja e para o Brasil. Precisamos de católicos pensadores e não só rezadores também, mas precisamos de pais pensadores, mães pensadoras. O que será desse menino? Jovens pensadores. O que será do meu país? Do jeito como está, não dá. Eu quero pensar um Brasil diferente. Eu quero pensar a nossa igreja melhor do que é. Então, isto acontece com a catequese, com a leitura da fé. Todo católico, se pudesse, gosta de orar? Ótimo, ore 1 hora. Isso é bom. Ai de nós quando não oramos. Mas todo católico deveria reservar ao menos 15 minutos por dia para ler a Bíblia. Ao menos 15 minutos por dia para ler um livro de cultura religiosa. Em 1 ano você vai saber dizer coisas que jamais imaginava, porque isto é o que a igreja quer. Católicos que pensam e não católicos que dão o que pensar. Queremos católicos que pensam e ajudam a pensar, mas não católicos que dão o que pensar. Eu apresento aqui um artigo que escrevi sobre o bonito coração da juventude. E isso é para os jovens que querem pensar um Brasil diferente. Não ameace jamais a liberdade de um rio. Ele crescerá e destruirá você. Se você o respeitar, provavelmente o rio vai respeitar o seu terreno, porque ele foi cuidado e foi educado a não passar do limite. Nunca ameace a liberdade de uma pessoa, muito menos de uma criança e de um jovem, mas discipline. Disciplinar não é tirar a liberdade, é pôr no caminho certo. Os jovens admitem portas fechadas, desde que entendam por que aquela porta não é uma saída. Se concluírem que você não dá liberdade nenhuma, ele vai se revoltar. Se der liberdade demais, ele vai abusar. Oriente e proíba, mas não cometa nunca o erro de proibir quase sempre. Melhor correr o risco do que vigiar eternamente um filho. Também os pais precisam sentir-se livres. Filhos tiranos são piores do que pais confusos. Tais filhos sabem o que querem, que é ferir o pai e a mãe. Toda liberdade é relativa. Não existe liberdade total. Nem num país, numa igreja, nem numa família. Há um limite. Sem liberdade relativa, a pessoa jovem perde o sentido pelo que há lá fora. Só pensa nele. Se pais e sociedade não reagem quando os jovens passam do limite, como riacho sujo, eles espalham, emporcalham toda a cidade. Se uma pessoa jovem que o amava deixa de amar, tente descobrir por quê. Pode ser que ele escolheu um caminho errado porque não pôde pensar junto.
Chegará o dia em que você simplesmente terá que dar as chaves para um filho e dizer: eu confio, vá com Deus e volte sempre. Como a águia. Chega o dia que a águia aprendeu a voar, volta para o ninho algumas vezes, depois não volta mais. Aprendeu a fazer seu próprio ninho. Mas você dará um filho e verá um filho rosto feliz à sua frente, se ele entender: meus pais confiaram em mim, eu confio nos meus pais. E você terá ganho a sua liberdade. A igreja está fazendo isso? Está. Com o Papa Francisco e já com o Papa Bento XVI. E também já com o Papa Paulo VI. E depois João Paulo II, que é santo. As perguntas eram claras. Para onde nós vamos? Com quem vamos? E que tipo de igreja queremos? Não pode ser a do passado, já passou. A do presente ainda não tem todas as respostas. E a do futuro ainda não chegou. Então vamos viver a de agora, com a esperança e a experiência do passado, e com aquela que virá. Porque o católico vive do que virá também. Por isso nós celebramos a parousia. Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar. Quando não sabemos. Quando a igreja fala em catequese do diálogo, ela está dizendo isto: se eu não consigo acender a minha luz, alguém é capaz. Eu sei que existe alguém aqui que é capaz de acender essa minha luz. Tem? Tem alguém aqui capaz de acender a minha luz? Digamos que eu não sei acender a minha luz. Não há ninguém aqui nessa plateia capaz de acender a minha luz? Não tem. Não tem. Então ela não vai ser acesa. Porque ninguém pode me acender essa luz. Não há ninguém entre vocês que possa acender essa luz? Ninguém apareceu. Ninguém fuma. Ah, tem. Será que tem fósforo? Não estou vendo. Bom, eu vou esperar que um católico como eu venha acender essa luz. Ó, sobe aqui. Sobe aqui. Apareceu alguém. Catequese é isto. Mais alguém? Mais alguém? Olha a mão. Viu que eu insisti e alguém me trouxe a luz? Nós somos acendedores da luz do outro. E depois, a catequese significa passar adiante. Catequem, repercutir. Eu não estou feliz por estar brilhando sozinho. Eu quero que outros também façam isso. Então o que é que eu faço? Eu passo para outro. Agora eu posso, porque alguém me deu a luz. Agora somos duas luzes brilhando. Eu catequizei este aqui que estava na outra ponta. Ele vai fazer para o outro, para o outro, para o outro. Daqui a pouco seremos todos iluminados, iluminadores. É o que a igreja espera de todos nós.
E além disso, protegemos a nossa luz sempre que acendermos, porque temos que acender e proteger a luz das crianças, dos jovens e dos avós, de todo mundo. Pronto. Aprendemos a ser catequistas. Passei a luz para o outro porque eu ganhei. E daqui a pouco faremos para todos. É o que a igreja está dizendo. Se não queremos um mundo violento, somos divulgadores da luz, divulgadores da paz e do diálogo. Vocês cantaram as canções bonitas agora há pouco. Daqui a pouco vai começar a missa. E na missa vocês vão outra vez passando a luz para o outro. O padre manda para vocês, vocês mandam para outro. Nada pode ficar só comigo. Por isso, ao terminar essa conversa, eu leio para vocês um texto que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena terminar com isso. É uma canção que eu não vou cantar, mas vou recitar. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora, já. Respeito quem não crê como eu acredito. E peço que também os abençoe, meu Senhor. Sou santo e pecador. E minha igreja também é. Porém, não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. E eu sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda do que mudar. Mas fico aonde estou porque acredito. E luto para mudar a minha igreja para melhor. Católico eu serei, com muito orgulho e muito amor. Não vou deixar a minha igreja, não, Senhor. Se é a decisão de vocês, que Deus abençoe. Se vocês são pais e querem ensinar o diálogo, aprendamos juntos. Se você é leigo e quer diálogo com a igreja e os padres, aprendamos juntos. E se você tem amigos de outra religião, dialoguem juntos. O que não pode é o confronto. Não gosto de você porque é de outra religião. Não gosto de você porque você é de outro movimento. Não gosto de você porque não vou com a sua cara. Isso não é cristianismo. Nós viemos aqui para falar dos 60 anos dessa diocese. E o que aconteceu de bom nessa diocese, sem dúvida, foi o diálogo. Por isso tem tantas paróquias e tantos movimentos. Eu oro com vocês e peço com vocês e por vocês que vocês sejam uma igreja que se tornem uma igreja que dialoga. Que viva o diálogo da paz e da catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gratidão, Padre Zezinho.